Bom dia! Terceiro dia da UC Week, eu sou Ricardo Torres, diretor de marketing comercial da Plantec. E como resultado de todo esse envolvimento do time, dos nossos apoiadores, hoje a gente está trazendo a Intelbras para a UC Week. Hoje é a UC Week de manhã na Intelbras. E num dia importantíssimo, né? Hoje é só o IPO da Intelbras, olha só que loucura, né? E a Intelbras está em comunicação unificada, Priscila. Bom dia, Pri. A Pri é a nossa gerente de produtos da Intelbras, né? Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais um evento da Plantec, junto com o nosso grande parceiro Intelbras, né? Meu nome é Priscila, como o Ricardo já apresentou. Sou GP da Intelbras aqui na Plantec. E eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos clientes e também dos nossos parceiros da Intelbras, né? E que seja um dia bastante produtivo aí para todo mundo, tá? Vou apresentar com vocês agora o time da Intelbras, que vai ficar com a gente aí durante esse evento. A Caroline Martins, Estela Leonel e José Moraes, eles são analistas de produtos, e a Karina Viana, que é a nossa executiva de vendas. Um bom evento para todos. Uma filha da casa, né, Pri? Filha da casa, né? Já, Hoje a gente tem Gabriela Sabório depois, nós temos o pessoal da Meta CTI, temos o pessoal da TIV de novo, tem um fórum técnico com o Roberto e o Fábio Hernando e o Alejandro, tem premiação dos ganhadores de campanha, tem um monte de coisa hoje o dia inteiro, né? E a gente estará aqui para receber vocês todo dia. Mas sem milongas, para que a gente, talvez no meio da live, a gente consiga comemorar o IPO da Intelbras, o fechamento, né, Carol? Tá todo mundo ansioso? Eu vou entregar para vocês, a Caroline vai começar então a apresentação. Boa apresentação para vocês, tá, Carol? Obrigada, Ricardo, perdão. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline Martins, analista de produtos e negócios aqui na unidade de comunicação da Intelbras. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo espaço da Plantec aqui nessa live, né? Nós somos parceiros já de longa data, já fiz algumas lives com a Plantec, e é uma satisfação imensa nós estamos aqui hoje, inclusive nesse dia que o Ricardo falou que é muito especial, né? Na nossa abertura aí de IPO para o mercado, né? Hoje será um dia muito diferenciado aqui, né? Nós estamos dando um novo passo dentro do mercado nacional, né, com essa abertura de capital, e isso vai nos solidificar cada vez mais como empresa, né, dentro desses 45 anos já de caminhada aí no mercado, né, consolidados, estaremos dando novos passos. Mas, como é a UC Week da Plantec, né, estamos aqui hoje para falar sobre oportunidades, sobre produtos, negócios, né? E junto com os meus colegas, com a Estela e com o José, a gente vai apresentar alguns produtos para vocês, alguns cenários de aplicação, para que a gente consiga aí trazer novos negócios, novas receitas para os nossos mercados, né? E hoje eu vim aqui falar para vocês especialmente sobre um lançamento que a gente está fazendo aqui na área de comunicação, que é o GW202PA. Ele é um produto diferente, inovador, dentro da nossa característica, né? Ele é um gateway, que nada mais é do que um conversor, mas ele tem uma função muito importante, que é a função de multicast. E o que seria, então, esse multicast, né? Esse multicast, ele é a transmissão de informação para os múltiplos dispositivos, né? Então, aqui eu consigo conectar a parte SIP, né, IP, comunicação IP, eu consigo conectar a parte de controle de acesso, câmeras e outros dispositivos de acionamento, todos nesse único equipamento, fazer parte de sonorização com ele. Então, é um equipamento IP que faz diversas integrações e conversões e comunicação
unificada ao mesmo tempo. Então, é algo bem inovador, bem diferenciado, e eu queria apresentar um pouquinho desse produto para vocês e falar, sim, de cenários de aplicação, onde a gente pode atuar, onde a gente pode comercializar esse nosso equipamento, tá, pessoal? O chat está aberto para perguntas, a Kátia da Plantec está aí para nos ajudar também. Como é lançamento, fiquem à vontade para mandar os seus questionamentos. Podemos responder também ao final da live, tá? Por favor, pessoal, podem enviar os seus questionamentos aí via chat. Então, só para brifar rapidamente as características desse produto, que eu acho que é bem relevante, né? Então, somos 2 contas SIP, né? Então, temos 2 contas SIP que a gente pode registrar com qualquer dispositivo que tenha o protocolo SIP. Então, centrais telefônicas, centrais em nuvem, Intelbras, não Intelbras, a gente consegue registrar esse produto, né? Então, trabalhamos com sinalização DTMF via SimpliInfo, né? Temos a parte de vocalização, multicast, transferência de multicast, plataforma web dele totalmente prática, intuitiva para configuração, controle de volume, parte de blacklist para acesso de web, intercom, vídeo chamada, então toda a parte de portaria, acionamento, a gente tem acesso neste dispositivo, conseguimos também capturar e fazer a geração de logs, né? Tem também parte toda de diagnóstico, né, de ping, captura de pacotes e tudo mais. Também temos saída para contatos secos, para alto-falantes, então parte de sonorização, escolas, aeroportos, supermercados, redes de comércio, a gente também pode integrar o GW202PA, tá? Então, como eu falei, ele faz acionamento de cancelas de portões, câmeras, alarmes, botoeiras, sensores, chamadas SIP, todos integrados no único equipamento. Então, é um equipamento que a gente pode estar ofertando dentro de uma solução que é totalmente interativo, prático e rápido. Falando então aí, esse é o GW202PA, ele é um equipamento de ocupação pequena, ele não é um equipamento grande, a gente tem uma facilidade de instalação dele. E vamos falar aí de cenário de aplicação, que eu acho que é o mais relevante, né? Onde a gente pode aplicar os nossos negócios, como a gente pode trabalhar com comunicação unificada, pessoal. Então, aqui um dos primeiros cenários que eu estou mostrando para vocês, aqui a parte de multicast, que é uma transmissão simultânea. Aqui a gente vai trabalhar com voz e com imagem, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma escola. A gente tem vários blocos na escola, a gente tem a parte de secretaria, administração, temos salas de aula, temos quadras, né? Então, a gente pode aplicar o GW202P aqui? Podemos. De que forma? Aqui num prédio, por exemplo, um prédio de administração. Então, a gente está lá na nossa parte de administração, nós temos o RAC ali, como a gente pode ver, nós temos um telefone IP, que seria o V5502, temos no RAC a Unity, né, que é a nossa central aí híbrida, junto com os suítes da Intelbras, o RAC Intelbras também, né, que nós trabalhamos com todos esses itens no nosso portfólio aí da empresa. Então, aqui, como a Unity 2000, por exemplo, ela é uma central híbrida e tem as conexões IP, a gente pode estar interligando uma das nossas contas do GW202PA com o ramal IP da Unity e mandar comunicação via telefone IP. De que forma? Lá na sala de aula, por exemplo, pessoal, a gente pode fazer comunicação setorizada. Cada sala de aula ter o seu comunicado, um aviso de chegada de pais, um aviso de recados por exemplo, um feriado, uma ação especial na escola. Então, cada sala pode ter a sua comunicação diferenciada. Com o quê? Com GW202PA. Então, ali a gente tem a parte de sonorização e imagem conectadas ao GW202PA, como eu falei anteriormente, que está interligado via ramal IP com a Unity, o telefone mandando a sonorização e a caixa de som replicando a minha mensagem e podendo ter a visualização ao vivo lá na sala com a câmera da Intelbras, tá? Câmeras IPs, a gente já tem uma porta dedicada para conexão de câmeras no GW202PA. Tá? Aqui a gente também pode ter em outros prédios uma comunicação, por exemplo, uma brinquedoteca, uma sala de estudos diversificada, um pai que chegou na portaria, quer ir lá buscar seu filho, eu posso mandar uma mensagem exclusiva para aquela sala
com o GW202PA conectado na minha central, que organiza toda a parte de comunicação, telefonia e comunicação multicast lá na escola, tá? Aqui em outro cenário, na quadra de esportes, onde o pessoal tem o recreio, uma chamada para uma apresentação que a escola vai fazer, a gente também pode conectar o GW202PA às caixas de som que estão distribuídas na quadra de esportes, por exemplo. Então, é um equipamento muito interessante, que pode ter diversos dispositivos conectados ao mesmo tempo, fazendo as transmissões de comunicação, tá? Outro cenário de aplicação que está sendo amplamente utilizado com esse equipamento são os totens de emergência e sinalizações em praças públicas e em locais públicos, né? Então, nesses totens, nós temos a parte de segurança com as câmeras, nós temos a parte de comunicação de emergência com as botoeiras ou telefones, né? E o GW202PA pode ser o integrador desses recursos, né? Hoje a gente tem uma disponibilidade grande de parte de redes, de conexão de redes entre cidades, então, chegando com um ponto de rede nesse totem, é possível que o GW202PA faça todo esse gerenciamento do totem, né? Com as câmeras, com a sinalização, com as botoeiras de emergência, todos conectados no gateway, tá, pessoal? Então, a gente pode ver ali uma instalação. Então, a gente pode ver ali o acionamento, ligando para uma central de emergência. Aqui, por exemplo, nós utilizamos vou voltar aqui para mostrar para vocês, o iCloud, que é a nossa plataforma de comunicação em nuvem da Intelbras, tá? Como ele também tem conexão SIP, né, e é um sistema em nuvem virtual, então a gente conectou o nosso ramal, né, nossa conta SIP do GW202PA no iCloud. E essa chamada aqui feita de acionamento através de uma botoeira, ela vai para aquela central de monitoramento que a Guarda Municipal das cidades tem, ou que todas as empresas de monitoramento, seja um condomínio fechado, por exemplo, podemos aplicar também em condomínios fechados esse equipamento para monitoramento, tá? Ali a gente também tem os nossos telefones IP, o TIP 635, que também pode receber dispositivos de videochamada, então a gente também poderia fazer a abertura de câmera que está monitorada lá no GW202PA através do TIP 635G, tá? Então aqui a gente pode ver vários cenários de aplicação com a comunicação sendo totalmente unificada com o GW202PA. Outro cenário que a gente pode estar utilizando são em cancelas, shoppings, supermercados, aeroportos ou qualquer outro tipo de estacionamento que precise fazer a comunicação. Normalmente na cancela a gente tem uma parte de porteiro, né? A parte de acionamento, a parte de câmera, de visualização, e tudo isso pode ser integrado no GW202PA, que vai fazer esse gerenciamento. Então, da parte de sonorização, na parte de contato ser com a abertura, com a impressão de tickets ou de cartões para a entrada e saída dos estacionamentos, né? Os controladores também de acesso para a abertura da cancela, todos os GW202PA pode fazer o controle, tá? Então, aqui outro cenário de aplicação, onde a gente consegue fazer uma série de funções com equipamento unificado, fazendo um controle unificado das atividades. E se eu precisar ter a comunicação via porteiro, a gente também pode incluir aqui o iCloud, sendo um ramal IP que vai fazer a comunicação com a cancela, se tiver algum problema, se a cancela não abrir, normalmente a gente aciona o botão ali e a gente fala com a central de monitoramento, né, via conexão SIP, né, via ramal IP, que está sendo gerenciado no iCloud. Outro cenário de aplicação que a gente pode utilizar o GW202PA são os supermercados,
tá? A gente tem muita parte de comunicação nos supermercados, né? E a gente pode estar utilizando comunicação setorizada. Eu estou lá no corredor de carnes e eu posso fazer uma oferta só sobre as carnes naquele corredor. De que forma? Setorizando o GW202PA em cada corredor. Então, a gente vai ter esse multicast, essa questão de comunicação diferenciada para cada corredor com dispositivo. Então, aqui a gente tem a caixa de som, a câmera totalmente integrada, unificada com o equipamento e podendo ofertar essa comunicação setorizada, diferenciada para cada área do supermercado, né? Por exemplo. A gente poderia aplicar num shopping? Poderíamos aplicar em aeroportos? Sim, também. Podemos aplicar também em outras empresas para fazer uma comunicação de uma área industrial? Também podemos. A gente tem toda a parte de contato seco desse equipamento, que a gente pode conectar outros dispositivos também ao GW202PA. Então, como eu falei anteriormente, é um equipamento completo, um equipamento multifacetado, que tem diversos recursos e que você pode estar oferecendo em diversos cenários e fazendo um cross-selling, né, que é uma junção com outros equipamentos que você trabalha dentro do seu portfólio, né, de produtos, projetos e soluções. Então, podemos dizer que o GW202PA é um equipamento para projetos, né, ele é um integrador para projetos. Eu acho que ele é muito multifacetado, né, então aqui a gente pode ver, como a gente tem as câmeras interligadas, a gente pode estar ali junto com os DVRs, fazendo o gerenciamento dos canais, né, das zonas e das áreas onde a gente tem os equipamentos aí conectados. E sobre o GW202PA é isso, como eu falei para vocês, nós temos uma gama enorme de equipamentos que nós podemos ofertar em conjunto, soluções, seja da parte de nuvem, do iCloud, que a gente pode estar ofertando aí juntamente ao GW202PA. Podemos fazer essa conexão com outros equipamentos, como eu falei anteriormente, né? Como ele é um SIP, a gente pode estar fazendo uma homologação com outras plataformas. Eu estou vendo que tem ali, como é um produto novo, se tem testes, por exemplo, com TRCX, a gente pode conversar com a Karina, nossa executiva, com a Priscila, podemos fazer homologações? Sim. A gente consegue fazer POC desse equipamento, tá? Se tiverem cenários de aplicação, podemos fazer uma POC com esse equipamento, com certeza. Procurem a nossa executiva, a nossa gerente de produtos na Plantec, os consultores, e a gente pode fazer uma POC com produto sim, tá? Ele funciona com todas as plataformas da Intelbras, funciona com SIP, com IAD100, com Unity, com Impacta, com placa SIP, com o iCloud. Então, enquanto isso, a gente garante os nossos equipamentos, mas as homologações a gente pode fazer também, tá, pessoal? Podem estar buscando aí a nossa equipe comercial. Da minha parte, hoje era isso. Nós temos mais outros 2 colegas, né, que a gente pode estar falando agora sobre a parte de comunicação unificada, né? Então, eu vou passar a bola agora para a Estela. Agradeço aqui o tempo com vocês, tá, pessoal? E mandem as perguntas e procurem os nossos executivos para conhecer o GW202PA. Obrigada, Carol. Agora a gente só vai subir aí a apresentação da Estela, né? Ela vai apresentar para vocês outros produtos também, com o tema IoC, né? Para poder utilizar os nossos equipamentos junto com a nossa plataforma Intelbras ou em plataforma de terceiros, né? Estelinha, a bola está com você. Perfeito. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu me chamo Estela Leonel, sou responsável aí pela categoria de headsets. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do nosso portfólio que está aí adequado para essa parte de comunicação unificada. Tá? Então, aqui a gente tem headsets que são compatíveis com todas as plataformas de comunicação e softphones aí do mercado. Então, a gente acredita, sim, né, que a gente precisa fornecer para o mercado dispositivos que funcionam aí sem qualquer interrupção, né, que funcionam plenamente, 100% com qualquer plataforma aí do mercado. Isso é essencial para a expansão desse novo cenário, né, desse novo mundo que a gente está vivendo. Então, a gente está saindo dessa parte de legado,
de dispositivos que funcionavam só com sua plataforma, né, eram fechados, e agora não, a gente está aí disponibilizando dispositivos que funcionam aí com qualquer plataforma do mercado, tá? Então, aqui a gente tem headsets que funcionam com Skype, Microsoft Teams, Zoom, BlueJeans, softphones da Cisco, Webex, softphones da Avaya, WeChat, WhatsApp, Google Meet, e por aí vai, né? Então, tudo isso para a gente facilitar a comunicação e usabilidade dos usuários e para que ele consiga escolher a plataforma que ele deseja utilizar, né? Então, ele não fica refém de um sistema fechado, operacional fechado, e assim ele passa a utilizar a plataforma que ele deseja e consegue, sim, se comunicar aí com todo mundo, com todas as pessoas ao redor do mundo. E aqui a gente tem também, então, a parte de portfólio completo, né? Então, a gente tem um portfólio extenso, compatível com todas as plataformas aí de comunicação, e que são divididos por cenário de utilização, né? Então, aqui a gente tem headset para quem trabalha em escritório, a gente tem headset para quem fala muito ao telefone, né? Quem usa o headset bastante para conversação, e a gente tem headsets para aqueles que preferem ouvir sua música e se concentrar no seu trabalho, né? Então, a gente tem dividido o nosso portfólio aí para atender os diversos cenários e os diversos tipos de usuários. Falando um pouquinho, então, ali do primeiro grupo, né? Então, headsets para quem trabalha no escritório. Então, esse é uma nova categoria também para a Intelbras, uma nova família, né, de headsets, que a gente tem denominado a família Work. Né? O primeiro lançamento foi com o WS80, que é esse que vocês veem na apresentação agora, e que também é esse que eu estou usando nesse momento, tá? Então, ele é o primeiro lançamento da linha, sim, mas até o segundo semestre a gente vai ampliar essa família, trazendo mais headsets Bluetooth para o nosso portfólio, né, com uma pegada aí de mais de entrada, né? Então, a gente já começou com um high-end para essa linha, e a gente vai, sim, ampliar com pelo menos mais 2 modelos para essa linha, tá? Além disso, a gente está aí para lançar o WS80, que é esse na versão Bluetooth, que a gente tem na versão Bluetooth, mas na versão USB, né? Então, também mais um produto aí para disponibilizar para o mercado, entrando nesse conceito de office escritório. E falando um pouquinho, então, do WS80, a gente tem diversas funcionalidades nele, né? Eu sempre gosto de explorar e apresentar as características para que a gente consiga diferenciar esse headset e mostrar o que ele tem de bom, né, para o mercado. Então, o que eu sempre destaco, né? Então, a gente tem a parte da liberdade, ou seja, é a questão do Bluetooth, né? Então, a gente tem essa flexibilidade de se movimentar por um perfil. Então, a gente tem a possibilidade de se mover, se distanciar até 10 metros, né? Ou, se a gente utilizar o dispositivo que acompanha ele, que é o dongle USB, a gente consegue se distanciar do nosso device que a gente está utilizando naquele momento até 30 metros. Né? Então, cabe bastante para um usuário, por exemplo, em um cenário onde a gente tem a parte de supervisão, a parte de gerência, que precisa estar se movimentando e indo de encontro ao operador, ao funcionário, para prestar suporte. Né? Então, tem aí uma grande usabilidade. A gente tem a questão do BizLight, que é a luz indicativa de ocupado, né? Então, é a luz vermelha que se acende quando está ocupado em uma chamada ou em uma videoconferência, mostrando para a pessoa que está do lado que você está ocupado naquele momento. Então, isso evita interrupções. E a gente tem sentido muito isso na prática agora, que a gente tem feito exatamente tudo online, né? Então, a gente tem feito reuniões, aulas, até telemedicina, né? Então, até consultas a gente tem feito online. E aí, nesse momento, indicar para a pessoa do lado que você está naquele momento ocupado, e não somente com um headset na cabeça, é bem importante por isso, né? Porque daí você consegue evitar essa interrupção constante. A gente tem a questão de alta performance acústica, né? Ou seja, ele tem no microfone dele o cancelamento de ruído. Né, isso é um ganho muito grande para quem está nos ouvindo naquele momento, né? Então, facilita a comunicação das pessoas presentes numa reunião, por exemplo, porque elas não vão ouvir os barulhos externos, né? Mas, além disso, tem outro ganho bem bacana, que seria no próprio auricular dele,
que ele consegue nos oferecer, para quem está utilizando, um cancelamento de ruído passivo, ou seja, que é através da própria esponja dele, né? Então, ela foi projetada de uma forma tão densa que ela consegue inibir, mesmo não tendo uma tecnologia nos auriculares, a própria esponja, ela consegue nos trazer essa questão do cancelamento passivamente. Então, isso aí ajuda, então a gente tem 2 benefícios, né? Para quem está utilizando o headset e para quem está ouvindo a nossa reunião naquele momento, a nossa fala, a nossa conversa, né? Outra característica, a gente tem a questão da conexão multiponto, né? Então, ele vai se conectar simultaneamente com 2 dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. Então, nesse momento, eu estou conectada com o meu headset aqui para fazer essa live com vocês, e ele também está conectado no meu celular, né? Então, depois que eu sair aqui da nossa live, eu consigo mandar e ouvir mensagens no meu celular sem precisar pegar ele e colocar na orelha para ouvir, ou para falar, para fazer uma chamada, ou para se comunicar pelo WhatsApp, por exemplo, né? Tudo isso através do headset, né? Então, essa comunicação simultânea garante que a gente não precise ficar fazendo o chaveamento de pareamento, né? Agora eu vou ter que desconectar do meu notebook para conectar no celular, ou agora eu vou ter que desconectar do notebook para conectar no meu tablet. Isso não acontece por conta dessa função de dupla conexão. Depois a gente tem a questão da autonomia, né? Então, ele tem uma autonomia aí bem bacana de 11 horas para conversação e até 17 horas para ouvir música, né? Então, além dessa parte de comunicação, de conversação, a gente consegue utilizar ele para ouvir, quando a gente estiver no momento de lazer, ouvindo uma musiquinha, ouvindo um Spotify, ouvindo o YouTube, tudo vai se comunicar com ele mesmo. Então, a gente também tem 2 funções em um único headset, né? Outra funcionalidade bem bacana. E aqui a gente destaca algumas features do produto. Então, a gente tem a questão da bolchete, né, do casezinho para transporte, que acompanha ele. Então, ele se dobra, o microfone vai para cima, os auriculares, eles têm a rotação de 90 graus para ir para dentro, então ele fica perfeitamente acomodado dentro do casezinho para transporte. A gente tem a questão do Bizlight, como eu comentei, né, que é a luz, os LEDs que indicam que quando está em vermelho a pessoa está ocupada, mas além disso a gente também tem outras sinalizações, como o verde, que ele mostra que o headset foi ligado naquele momento, e uma luz intermitente piscando em azul mostra que ele está ativo, né, ele está em funcionamento, porém não está em uma chamada. Então a gente também tem 3 LEDs aí indicando os tipos de uso naquele momento. A gente tem os controles intuitivos, né, então o auricular a gente consegue aumentar e diminuir o volume. O botão no meio ele seria o botão multifuncional, onde a gente consegue, através dele, iniciar e encerrar uma chamada, né? Isso estando numa plataforma ou utilizando com o celular, por exemplo, né? E quando a gente está utilizando para ouvir música, os botões eles também têm a sua função de, por exemplo, avançar e retroceder alguma música. A gente tem a questão ali dos protetores auriculares, eles são acolchoados e tem um toque de couro, né? Então, a densidade dele, como eu comentei, traz a questão do cancelamento passivo, né? Então, até a gente consegue ouvir a nossa voz, ela muda, né? Então, por conta dessa questão. E, por último, a gente tem o microfone ali com cancelamento de ruído, que também foi uma característica que eu compartilhei ali com vocês, tá? Então, tudo isso em um único headset e, né, bastante usabilidade, bastante diferenciais e tudo a ver aí com a nossa parte de questão de comunicação unificada, porque sim, ele vai se comunicar aí com todas as plataformas, tá? E em breve, como eu comentei, a gente vai ter esse mesmo fone na versão USB, né? Então a gente vai ter ele com cabinho USB, que também vai aí ampliar o nosso portfólio de headsets para o ambiente Office. E aqui a gente tem essa parte de headsets para quem fala muito, né? Para quem usa bastante para conversação. E aqui eu vou ter algumas famílias, né? Onde cada família vai atingir um determinado público, né? Um determinado usuário. A gente tem a família 40, né? Que é a família de baixo custo, a família de entrada do portfólio. E aqui a gente trouxe todos eles que eu vou mostrar seria na versão USB,
né, por conta desse tema que a gente está falando aí de comunicação unificada, mas também a gente tem eles na versão QD, na versão RJ9, então, como eu comentei ali no início, tem um portfólio bastante grande, tá? Então, a gente tem ali o CHS-40 sendo o primeiro. O CHS-40, diferente dos outros da linha, ele tem microfone totalmente maleável, tá? Então, é um microfone que ele se molda conforme o gosto do usuário, onde a gente pode colocar para cima, para baixo, ele é totalmente molinho, né? Ali os cabos, eles vão ser iguais para todos os modelos da linha. O cabo a gente tem o controle, né, onde a gente tem a opção de volume, mais e menos, e também a questão da opção de mudo, né, onde a gente pode mutar uma chamada, uma ligação, uma conferência, sem precisar ir na plataforma para fazer isso. Né? Então, se a gente estiver no Teams, por exemplo, que é a plataforma que tem mais usado no momento, a gente não precisa ir lá, entrar na nossa reunião e lá mutar a chamada. A gente pode fazer isso diretamente pelo cabo. Então, facilita aí as ações do usuário. E a outra versão ali do CHS-40 seria com ele com tubo de voz removível. Então, essa versão, ela seria T, né? Então, é o THS-40, onde a gente tem essa opção de tubo. Então, entre um e outro, a questão vai da usabilidade mesmo, e de gosto e preferência do usuário. Eu prefiro com tubo, né? O tubo também é muito utilizado para a área de call center, de atendimento ao cliente, que normalmente eles costumam dividir o headset, compartilhar o headset. E aí, para se tornar mais higiênico, né, e por conta das normas exigentes, a gente só tira o tubinho, cada um tem o seu e consegue fazer o compartilhamento. Né? Esse cenário mudou um pouquinho por conta da pandemia, né, cada um tem que ter o seu de fato, porém, em tempos ditos normais, acontece dessa forma, como eu expliquei. Aqui a gente tem a família 55, então, considerando ser com um melhor custo-benefício, né, então a gente tem preço e qualidade superior ao 40, por exemplo, né. A questão do CHS-55, que é o primeiro ali do nosso quadrado, ele tem cancelamento de ruído no microfone, né, então, assim como eu expliquei lá do microfone do WHS-80, o CHS-55, ele possui essa mesma característica, né, então aqui o ganho é para aquela pessoa que está nos ouvindo na reunião, né, então por conta de ser o cancelamento de ruído no microfone, então ele vai inibir os ruídos ambientes para que a gente tenha uma comunicação mais clara. E já o THS-55, que é o do lado, a gente tem a mesma questão do tubo de voz, né, então ele tem tubo de voz removível, e entre um e outro vai depender aí da questão de usabilidade e gosto preferencial, tá? E por último, a gente tem a família 60. Esse modelo aqui é o CHS-60 BUSB, né, que seria de bioauricular, e ele traz aí maior qualidade e robustez, né? Então, a gente tem uma tiara mais reforçada, mais robusta, o microfone também, o cancelamento de ruído dele é superior aos outros da linha, né? Então, a gente tem aqui realmente um produto superior para a questão de ir além de ser bioauricular, né? Então, esse headset é o único headset bioauricular que a gente tem no portfólio, por enquanto, porque no segundo semestre a gente também vai ampliar essa família, e aí a gente vai trazer na família 40 headset com a versão bioauricular também, para atender aquele outro público lá que gosta e prefere a questão de preço, né? Então, a gente vai entrar aí com baixo custo, tá? E depois a gente tem a questão dos fones, que é mais voltados para concentração, né? Então, a gente tem a área de TI, a área de software, né, que precisa se concentrar no trabalho, e normalmente eles gostam e preferem utilizar o fone para fazer isso, né? E aqui a gente tem a família que a gente lançou recentemente, né? Além disso, para concentração no trabalho e também para o uso no home office, né? Porque hoje a gente está nesse cenário que está fazendo muito o uso em casa, né? Então, nesse cenário, um fone desse aqui seria o ideal, né? Então, esse lançamento aqui é a linha Focus, que a gente lançou recentemente, agora no finalzinho do ano que passou, e são 3 modelos, sendo o primeiro, sendo um deles, né, não o primeiro da linha, mas sendo um deles o Focus Pro, que é esse que vocês veem aí na tela. Então, o Focus Pro, ele tem uma característica diferencial dos outros 2 modelos da linha, que é a questão do cancelamento de ruído passivo, né? Então, a gente comentou ali um pouquinho sobre cancelamento de ruído no microfone, e esse cara aqui, o cancelamento de ruído dele é ali nos auriculares, ou seja, o benefício aqui
é para quem está utilizando ele de fato. E aqui a tecnologia ela é ativa, ou seja, a gente aciona um botão e o cancelamento de ruído ele é ativado. Tá? Então a gente consegue nitidamente perceber ele cancela, ele emite ondas contrárias àquele ruído que está presente naquele ambiente, e aí faz o cancelamento dele. Então, fica muito nítido quando a gente está, por exemplo, perto de ar-condicionado muito barulhento. Ele serve muito, e as pessoas gostam muito de utilizar em voos, porque ele consegue abafar a turbina do avião. Né? Então, assim, são diversos cenários onde telefone e ruído constantes no escritório, ele consegue cancelar e oferecer uma imersão maior aí para o usuário. Além disso, outro grande diferencial dele é a questão da bateria, da autonomia. Ele tem autonomia de 35 horas total, né? Então o cara vai passar aí um bom tempo sem precisar carregar ele. Além do mais, quando ele está com a função de cancelamento de ruído ativado, a duração dele reduz um pouco, mas ainda assim a gente vai ter a questão aí em média de 25 horas, tá? Esses são os principais diferenciais do Focus Pro em si. E depois a gente tem o segundo modelo ali, que seria o Focus Style. O Focus Style, o principal diferencial dele está na questão do designer, né? Ou seja, ele é um headset, um fone bastante minimalista. Diferente dos outros aí que a gente tem no mercado e até na nossa própria linha, né? O Focus One e o Focus Pro, ele tem a questão de ser compacto e minimalista mesmo, né? Então, quando a gente coloca, ele é diferente dos outros, que os outros ficam maiores na cabeça, esse aqui ele fica bem compacto, né? Então, vai muito aqui a questão também de gosto e preferência de usuário, tá? Ele não vai ter a questão do cancelamento de ruído ativo, porém, ele vai ter outros features como interação com o assistente pessoal, ou seja, a gente dando duplo clique no botão multifuncional, ele vai ativar o assistente pessoal do celular e a gente pode dar os comandos por ele, porque todos os 3 modelos da linha, eles têm microfone integrado, né? Então, o microfone, ele não tem a haste para fora, contudo, tem um microfone no próprio auricular, né? Então, a gente consegue atender eventualmente uma chamada, claro que se for um ambiente muito ruidoso, não vai ser o ideal para esse caso, né? Daí o ideal seria a parte do WS-80, mas se a gente está num ambiente mais calmo, mais silencioso, está em casa, a gente consegue fazer uma chamada e consegue se comunicar, fazer uma reunião utilizando ele, tá? Mas voltando na questão do assistente pessoal, por ter essa questão do microfone, ele não vai precisar pegar o celular na mão para dar os comandos, né? O celular pode ficar lá, porque ele vai ativar através do próprio botão do fone ali, né? Então, duplo clique no botão multifuncional, ele vai abrir o assistente pessoal do celular e a gente pode dar os comandos. Por exemplo, qual a previsão do tempo para hoje, o que tem na minha agenda, né? Isso a gente vai sempre perguntar para o assistente pessoal que tem o sistema operacional do smartphone, certo? E aí, o último da linha, a gente tem aqui o Focus One, né? Aqui eu estou falando primeiro, segundo e terceiro com ordem de lançamento, né? Mas sendo o primeiro, a classificação como mais de entrada, middle-end e high-end, o Focus One ele seria o headset mais de entrada, tá? O Focus One, ele tem a questão da autonomia, a autonomia dele é de 15 horas, né? O Focus Style é 16 e o Focus Pro 35. Então, o Focus One, a autonomia dele seria em torno de 15 horas, e a gente sempre fala a questão da autonomia utilizando aí em torno de 50% do volume, né? Então, ou seja, se o cara utilizar com volume reduzido, a autonomia vai aumentar ainda mais, tá? A gente tem a questão de som hi-fi, ou seja, ele reproduz um som em alta fidelidade, muito próximo daquele som que está sendo reproduzido, né? Independente da música, independente do gênero. A gente tem também para ele, para os 3 modelos, a interação com o assistente pessoal, né, como eu comentei ali do Focus Style, e tem também a questão dos acessórios, né, por exemplo, todos eles acompanham o cabo P2, onde a gente pode utilizar esses fones no momento que eles estiverem sem bateria, ou em dispositivos que não tenham Bluetooth para fazer pareamento, né? Então, por exemplo, numa máquina, num computador, ou num desktop, no caso, né, ou no notebook que tem uma versão de Bluetooth muito desatualizada, ou até mesmo que não tenha Bluetooth, a gente consegue fazer essa comunicação utilizando o acessório, que é o cabozinho, tá? Então, esses são os principais diferenciais de toda a linha.
Destaco também a questão do multiponto, né? Então, todos eles também têm, assim como o WS80, que é fazer aquela conexão utilizando o celular e o notebook ao mesmo tempo, ou o tablet, por aí vai. E seriam esses os principais diferenciais aí para a linha Focus, né? Então, temos a questão da linha Work, né? Mais voltada para o ambiente Office, os headsets mais voltados para o uso em conversação, uso em escritório, uso em call center, e, por fim, essa outra linha que a gente está apostando agora, um recente lançamento da Intelbras, com headsets focados aí para o uso e concentração no ambiente de home office ou no ambiente de escritório, que seja mais para o uso de concentração e não para a questão de conversação, né? Que a gente teria as opções que tem a haste do microfone, que aí sim o ganho é muito maior e a comunicação é muito mais clara, certo? As dúvidas vão ficar para o final, né? A gente vai agora eu passo a palavra agora para o meu colega, o José, que vai falar um pouquinho da comunicação e acessórios para videoconferência, tá? E aí depois a gente volta e tira as dúvidas aí da galera, se houver. Muito obrigado. Obrigado, Cá. José. Obrigado, Estelinha. Você. Bora, José, agora está com você. Bom dia, pessoal. Eu sou o José. Eu cuido da parte de conferência e colaboração aqui na Intelbras. Eu vou subir aqui a apresentação para vocês, só um minutinho. E com isso a gente vai fazer um bate-papo de como é que está o cenário hoje, de como é que estão as coisas, como é que a gente pode se comportar e se prevenir em relação a esse cenário. Acho que está carregando aí para vocês. Carregou, então eu vou seguir aqui para o próximo slide. A ideia é trazer um pouquinho para vocês de como é que o mercado está se comportando em relação do que a gente está vivendo, né? Hoje a gente tem a questão do home office muito forte e a gente já tem notícias de que as empresas já estão se movimentando. Então a gente já teve uma alta muito grande de devolução de imóveis, né, e continua como tendência. Então as principais empresas, por exemplo, na Avenida Paulista, já entregaram os imóveis e aderiram ao home office. O home office de jornada híbrida ele está se consolidando como o preferido dos trabalhadores. Então, quer dizer que, às vezes, vai passar um tempo no escritório, mas vai ficar 2 dias em casa, ou de acordo com o que está sendo proporcionado. A gente vê também o próprio governo adotando o home office permanente e gerando economia para os cofres públicos, e com isso vai gerar mais demanda de compra de material para home office, produto especializado para isso, e tem algumas empresas que já não vão mais trabalhar em escritório, vão ser totalmente home office, né? Todas as notícias são do finalzinho do ano passado e do início desse ano, então está tudo muito recente, então a gente precisa sempre estar atento às movimentações para a gente estar trazendo solução. Né, com as jornadas híbridas, eu tenho aqui para apresentar para vocês o audioconferência, que é o TS9160. Ele é um telefone sem fio, mas ele é voltado para a parte de audioconferência, né? Ele consegue ficar numa sala com várias pessoas, e a pessoa consegue ficar a 3 metros de distância dele, e consegue ouvir e falar tranquilamente, sem problema nenhum. Ele é full duplex, ou seja, a pessoa consegue falar e escutar ao mesmo tempo, tem cancelador de eco, display luminoso, tecnologia de redução de ruídos, é um aparelho muito bom para ele estar complementando uma sala de reunião agora, que vão precisar ser um pouco mais espaçadas nesse momento, a gente consegue captar toda a situação de voz e ouvir todo mundo dentro da sala. Ele vem de fábrica analógico, né, com o RJ11, mas a gente com o ATA200 da Carol, a gente consegue transformar ele num telefone IP e consegue atender a necessidade da empresa, da organização que a gente pode estar oferecendo. Aí os cenários de aplicação, a gente vai falar agora também do Cap100, que é um produto voltado também para a questão de reunião, para ajudar no distanciamento. Ele faz o quê? Qual é o propósito dele? Ele intensificar o volume do teu notebook, do teu desktop, para todo mundo que está dentro da sala, até 2 metros dele, consiga falar e responder de forma tranquila, né, sem ter ruídos. Ele tem 4 microfones omnidirecionais, e ele consegue captar todo o áudio da sala. Ele também é full duplex. A instalação dele é plug and play,
Então, espetou no computador, na portinha USB, ele vai captar e vai funcionar. E ele é super portátil, você consegue botar ele na mochila e levar para qualquer lugar. Ele tem os ícones, né, que são touch, as teclinhas touch, que você consegue fazer diminuição de mutar o telefone, atender. Ele funciona com todas as plataformas de áudio e videoconferência que a gente tem no mercado. E ele é super perfeito para as reuniões, para a gente manter o distanciamento e ficar mais seguro e ouvir tudo direitinho. Aqui eu vou falar do EVC 300, que ele é uma torrezinha de videoconferência para a gente fazer as reuniões. Ele tem um ângulo de abertura de 105 graus, então ele consegue captar de 6 a 8 pessoas dentro da sala. A resolução dele é 1080 Full HD. Ele tem uma alta qualidade de imagem e vídeo. A instalação dele também é plug and play. E ele é um produto super leve para a gente carregar na mochila, para carregar na bolsa, para levar para fazer reunião em qualquer ambiente que a gente precise. Ele também tem tecla touch, tecnologia Hi-Fi dentro dele. Ele consegue fazer uma captação de áudio muito melhor. E a questão da amplitude dele é muito boa. É um ótimo produto para ser oferecido como um produto de entrada e para uma solução mais simples para dentro de um cliente seu. Os cenários de não entrou um slide aqui, gente, enfim. A gente vai falar, os cenários de aplicação que a gente pode ter dentro dele são os coworkings, os escritórios, as empresas. A gente pode estar trazendo isso tudo de uma forma diferente, né? Porque a gente hoje, com a questão do home office, a gente percebe que a câmera nativa do notebook, ela acaba não sendo tão eficiente. E com isso a gente precisa de outros equipamentos para trazer um pouco de mais qualidade, mais credibilidade. Pensando nisso tudo, a Intelbras ela veio trazendo também as webcams. Né? Em outubro do ano passado a gente lançou a Cam 1080, que ela é a nossa Full HD. A instalação dela é plug and play, ela tem um cabo de 2,5 metros USB, que ele é removível, ele não é fixo, então a gente consegue direcionar ela para vários lugares. Ela tem um suporte articulado 360 mais 90 graus, e ela é adaptável a qualquer tripé. Ela tem o suporte de tripé, então ela é adaptável a qualquer produto que tenha tripé. Ela tem foco automático e adaptação de diversos cenários, ou seja, ela consegue fazer o controle de luminosidade. A instalação também é plug and play. Ela tem uma tecnologia chamada beamforming, que ela não veio o slide, que é uma tecnologia que ela direciona o áudio para quem está falando na sala. Então, por exemplo, a gente pode ter 3 pessoas dentro de uma transmissão com a 1080 e ela vai fazer o direcionamento de áudio para quem está falando. É como se fosse a tecnologia que hoje a gente já tem nos produtos de rede. O beamforming ele vai direcionar em redes para quem está demandando mais em internet, para quem está demandando mais dados. Então, é exatamente isso que ele faz. E, por último, eu venho apresentar para vocês a questão do nosso lançamento. A gente lançou no mês passado, que é um produto de entrada, que é a Cam 720. Ele é um produto HD de resolução. Ela também vem com suporte com 360 e 90, né? Consegue se adaptar a qualquer tipo de cenário. Ela tem dois microfones que vem trazendo mais qualidade e fidelidade no som. Tá? A nossa concorrência ela traz o nosso cabo é de 1,8 metros, a nossa concorrência é 1,5. A gente tem um LED de funcionamento bem sutil nela, mas o produto é bem robusto, traz nitidez, se adapta ao cenário, ele consegue ser o nosso produto de entrada e se aplicar a diversos cenários. Né? E é um ótimo produto para a gente estar trazendo a questão de levar para o funcionário, para o colaborador, uma opção melhor de transmissão de imagem. Até o final do ano, a gente vai ter mais novidades nessa linha de home office, nessa linha de videoconferência. A gente vai ter vários produtos para estar agregando. Ofereçam para os seus clientes. A gente está percebendo que tem muita demanda no mercado ainda, da questão de webcam. Então, a parte de webcam ainda não passou. Então, é basicamente isso, gente, que eu tenho para apresentar para vocês. Eu agradeço muito, fica aberto o meu canal aqui para vocês estarem falando comigo, com a Karina, com a Priscila. A gente está aqui bem de acordo com tudo que vocês precisarem, tá? Eu vou passar a bola para a Karina, porque ela ainda tem um recadinho para passar para vocês.
Então, muito obrigado. Karina, eu acho que é com você. Vamos lá, obrigada, José. Bem, um recadinho aí para todos, né? Agradecendo aí todos os analistas, agradecendo novamente a Plantec pela oportunidade, né? E nós também temos a nossa plataforma de comunicação, o ID Cloud, né? A Plantec, ela também já está atuando hoje com o ID Cloud, então qualquer dúvida sobre a nossa plataforma, ou se quiser conhecer melhor a nossa plataforma, fazer uma POC da nossa plataforma, entre em contato aí com o time de colaboradores da Plantec, né? Para eles fazerem o direcionamento do atendimento, explicar para vocês como é que funciona toda a nossa plataforma, né? E aí eu fico à disposição de vocês também, agradecendo mais uma vez aí todo o time da Plantec pela oportunidade. Ah, legal, cara. Bom, gente, espetacular de novo. Eu sei, rápido, 10 minutos para o IPO da Intelbras, olha só. Sim, tá chegando, aí. Pessoal. Tá chegando. Carol, acho que a tua imagem tá fechada, querida. O Zé Moraes está aí. Bom, é o nervoso. O time tá ansioso aqui pro IPO. Então tá bom. Bom, gente, acho que a foi respondendo no chat todas as perguntas. Sim, essa linha, eu não sei só se a câmera HD, ela está disponível, Karina? Full HD, temos a HD. Sim, tanto a 720, né, quanto a 1080, que foi lançada primeiramente, a gente já tem disponibilidade e também disponibilidade na Plantec, né, Pri? Exatamente. Todos os lançamentos a gente já tem disponível na Plantec, sim. Todos esses produtos que foram falados, né, durante a live, a gente já tem estoque e os consultores já estão aptos também a passar todas as características, tirar todas as dúvidas, né, dos nossos clientes, para poder fazerem a compra aí dos produtos. É só correr correr para a Plantec e comprar aqui a pronta entrega, pessoal. WHS80, a linha completa de headsets, né? Toda a parte de videocolaboração, que entra o EVC, o Cap100, a webcam, o 202 também, a nossa linha completa dos gateways, né? Que assim, a gente tem uma vasta quantidade de gates, então assim, se a gente fosse ficar apresentando aqui, né, Ricardo, a gente ficaria aí pelo menos 2 horas apresentando a nossa linha de gateways, de terminais. Então hoje o time da Plantec está preparado para fazer a apresentação para vocês desses produtos. Nós temos disponibilidade imediata na Plantec, é só correr e ir lá comprar, pessoal. Só para a gente terminar, bom, primeiro, muito obrigado, Karina, muito legal. Zé Moraes, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua apresentação. Caroline também, muito obrigado. Como sempre, um show. Estelinha, muito obrigado. Só como último recado para vocês, isso é uma demonstração da transição do legado para o novo mundo, né? Um grande fabricante, né? Na verdade, se a gente fosse pensar bem, o grande fabricante indutor de telecom legada até algum tempo atrás era a Intelbras. E a Intelbras se reinventou também nessa área, né? Às vezes eu falo para o pessoal dessa comunidade de comunicação, mas a Intelbras não tem. E a verdade, a Intelbras, nesse instante, tem um portfólio incrivelmente denso, grande, adaptável, integrável, né, no cliente. Então, claro, ela ainda vende para os sistemas legados, para as pessoas que estão nesse mercado, mas ela transitou de uma maneira muito adequada. A gente já tem, esse processo já tem 4 anos, 5 anos que tem sido feito, né? E a gente tem acompanhado junto com vocês, né? Então, sim, acho que a gente, sim, tem que considerar a Intelbras quando fizer um projeto de comunicação unificada, sim, porque tem produtos bacanas. Hoje eu uso o quê? WHS80. Que eu comprei, né? Inclusive, eu queria protestar porque eu comprei. Mas tô brincando com você. Mas muito bom produto, né? E, bom, gente, daqui a pouquinho nós temos Gabriela Sabório. Muito obrigado para todos vocês. Show de bola. Boa sorte no IPO, que vendam todas as ações e que prosperem para frente aí. Eu sou o Ricardo Torres. Essa é a UC Week. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. E essa foi a Obrigada, pessoal. Intelbras na UC Week. Muito obrigado, gente. Até 10 horas e... Tchau, 10h30, né? 10h30 nós temos a apresentação. 10 horas ou 10h30? Deixa eu ver. 10h30 a apresentação da Gabriela Sabório. Muito obrigado. Legal, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela presença. Tchau, bom dia a todos.